Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Sou o Vinícius, sou Community Manager e eu estou hoje com os convidados, o Antônio Carlos, o Everton e o Rafael. Pessoal, muito obrigado, viu, por aceitar nosso convite para conversar com a gente, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e como vocês se interessaram no agro, tá bom? Muito obrigado. E, né, a gente começa sempre perguntando, como você né, para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco da trajetória de vocês no agro, se foi algo natural, né, se deu ao longo do tempo, ou se até mesmo veio de família. Eh, Pode começar pelo Everton, depois o Antônio Carlos, depois o Rafael. Bom, primeiramente, Vinícius, obrigado pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui participando com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória e uma honra estar do lado de profissionais, né, como vocês estão chamando. O Tom já conheço de longa data, né? Inclusive a gente é parceiro em algumas atividades que a gente envolve. E o Rafael, conhecemos hoje, né? Um recém-formado em zootecnia, né, com uma vasta experiência já em em equidicultura, né, e que vem aí para somar bastante nesse mercado. Sempre bom ter gente boa, nova entrando, né. Primeiramente falando um pouquinho de mim, né, meu nome é Everton, sou médico veterinário, né, me formei na Unesp de Botucatu em 2004. Durante a minha trajetória em Botucatu, eu fui integrante de uma empresa júnior, que era a Conapec Júnior, né, fundada pelo meu mestre, pelo Zequinha, José Luiz Moraes Vasconcelos, né, a pessoa com quem aprendi muita coisa e aprendo até hoje. E o meu interesse, né, pela veterinária se deu, né, pela proximidade, né, meus pais nunca tiveram propriedade agrícola, nem nada, nem pecuária, mas meus tios, né, tinham, né, eu sou nascido em São Paulo, capital, mas eu ia passar férias no interior de São Paulo, na cidade de Avaré, e comecei a ter proximidade com a pecuária, né, com os meus tios. E com isso fui me interessando, né, tinha um veterinário que trabalhava para o meu tio na época, Beto Ramires, né, uma pessoa onde eu me espelhei e aprendi muito, e por conta desse cara, né, eu tive vontade de fazer veterinária. E sempre, desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar com grandes animais e com reprodução. Então, sempre me dediquei, desde o início da faculdade, a essa área de reprodução. Me formei em 2004, trabalhei por alguns anos, né, CLT, primeiramente numa empresa em Itaí, numa fazenda em Itaí, Bela Colina. Depois me mudei para Minas Gerais, vim trabalhar num grande projeto pecuário aqui na Querença, empresa rural, onde fiquei durante 6 anos. Deixei a empresa para alçar novos voos, né, daí solo, deixei de ser CLT, fui trabalhar autônomo, inicialmente, como sócio de uma empresa no norte de Minas, acabou não dando certo, daí abri a minha própria empresa e desde então eu trabalho como autônomo no norte de Minas, né. Prestei serviço em alguns lugares, né, transferindo embrião em alguns lugares do Brasil, tive oportunidade de algumas vezes ir para Colômbia, Venezuela, prestar serviço também. E hoje eu sou especialista, sou mestre em reprodução animal, né, e a nossa especialidade é trabalhar com reprodução mesmo, com transferência de embrião, com inseminação artificial e toda a parte desse manejo que envolve reprodução animal. Perfeito, muito obrigado, Everton. E você, Antônio Carlos? Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar conversando com vocês e ouvindo a experiência de colegas bem experientes no ramo. E a minha ligação com o meio rural, ela vem do meu avô. Eu sou a terceira geração que está à frente da fazenda, que em dezembro desse ano vai completar 87 anos, 86 anos que está com a nossa família. Meu avô, ele trabalhava com pecuária de corte, pecuária de leite e, em especial, pecuária de cria. E depois, quando ele veio a falecer, a propriedade continuou na nossa família. Hoje eu sou a terceira geração.
Nessa propriedade, eu trabalho com recria de machos e de fêmea, e eu sou essa ligação com o meio rural me fez buscar cursos voltados nessa área. Eu me formei em zootecnia na UFMG em 2011 e já atuava como consultor desde o final da graduação. Pude ter a experiência de fazer um mestrado, onde eu fiz na Bahia, na UESB, na cidade de Itapetinga, especialmente na parte de nutrição animal a pasto. E tive a felicidade de, dura o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso na UFMG, ter sido o tema que eu trabalho hoje, que é a análise econômica da pecuária de corte. Então, essa minha ligação, ela só foi se fortalecendo dentro do mesmo caminho, sempre na pecuária, principalmente a pasto, muito ligado à nutrição e fatores ligados à análise econômica da propriedade. E é a área que eu atuo hoje como consultor. Eu sou consultor, principalmente aqui na região do norte de Minas, eu falo da cidade de Montes Claros. Tive a oportunidade também de atender projetos no Tocantins, no Pará, de ministrar treinamentos na Bahia, no Goiás, no Mato Grosso, falando basicamente de estratégias de nutrição ligadas ao manejo da pastagem e suplementação para aumentar o desempenho animal, abater animais mais precoces, expor fêmeas mais precoces na estação de monta, tudo isso com estratégias voltadas para aumentar o lucro das propriedades. E eu sou muito feliz de trabalhar nessa área e de poder conversar sobre esse assunto também, que é a minha paixão. Perfeito. Muito obrigado, não tem caso. Rafael, conta um pouquinho pra gente sobre você. Conto sim. Boa tarde, Vinícius, Antônio Carlos e Everton. Prazer estar conhecendo cada um de vocês aí. Eu moro na cidade de Imbituva, no interior do estado do Paraná, e eu tenho uma ligação muito forte com a equinocultura, né? Há 18 anos praticamente aí mexendo com cavalo, sempre tive influência do meu padrinho, que me apoiou muito, sempre estudando, procurando conhecimento, tendo forte ligação aí com um amigo meu que mora em Santa Catarina hoje, Rafael de Souza, que ele me ajudou muito nessa questão. É, Estudei no Colégio Agrícola na cidade de Palmeira, 2019, me formei técnico agrícola, onde mexe tanto com a pecuária quanto com a agricultura, e também continuei estudando pela Uningá de Maringá, né, no curso de zootecnia, bacharel. Então, assim, para mim é uma experiência assim muito que agrega muito conhecimento, tanto na prática quanto na teoria. Porque assim, no decorrer do tempo, a gente sempre aprende uma coisa nova, né? A cada dia que passa. Então, por exemplo, o Antônio Carlos, né, o Everton aí também aprenderam muitas coisas no decorrer da vida, né? Então, quanto mais buscar conhecimento, quanto mais buscar informação, mais a gente aprende, né? Porque cada dia é uma nova etapa que a gente aprende. Então, eu sempre tive influência de família mesmo para mexer com equinos. Só que na bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, na suinocultura, eu não tive tanta ligação assim, só durante a faculdade mesmo. Então, para mim, que nem eu me formei na faculdade através do cavalo crioulo, que é uma paixão que eu tenho na minha vida há muitos anos. Então, o meu TCC foi sobre o cavalo crioulo, sobre a morfologia, né? Que eu sempre acompanho o programa do Rio Grande do Sul, o programa Cavalo Crioulo. Então, para mim, foi uma experiência assim muito grande, aprendizado, conhecimento, que a gente vai aprendendo com os colegas também que são mais velhos, né? São mais experientes e tudo. Então, assim, para mim é uma paixão assim que eu tenho há muitos anos, né? Envolvido com o rodeio, envolvido com grandes eventos, com profissionais que são mestres e doutores, né, no assunto. Então, para mim, é um prazer muito grande poder ser um zootecnista novo aí, apesar de que muitas pessoas aqui do Paraná não conhecem, né, a força que a zootecnia tem, mas, assim, a gente vai, né, com o tempo, vai explicando, vai tentando conquistar a confiança, né, dos produtores, para poder aplicar na prática o conhecimento, né. Então, seria mais ou menos isso. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, por compartilhar a trajetória de vocês, né, até aqui. Eu queria saber um pouco também do dia a dia de vocês, né, como é a rotina de vocês dentro do campo, né, até onde mesmo vocês trabalham. Pode começar pelo Antônio Carlos, depois o Rafael, depois o Everton. Tá bom. A minha rotina, ela migra entre cidade e fazenda, porque
o meu trabalho é com consultoria em propriedades de corte e, como eu disse, nessa parte de trabalhar com estratégia de nutrição, gestão para aumentar a produtividade das fazendas, passa muito por ir na fazenda, rodar, avaliar a pastagem, avaliar o desempenho dos animais, a parte de suplementação e, com base nas informações levantadas na fazenda, ver quais intervenções que precisa fazer para executar um planejamento, modelado para aquela fazenda, adequado para a realidade daquela fazenda, que vai conseguir ser transformado em números, em desempenho e em lucro, para o pecuarista. E na parte de escritório envolve esse planejamento, esse refinamento de números, essa avaliação de qual que é o cenário da pecuária, para conseguir desenhar um projeto que se adeque àquela realidade para a fazenda conseguir aumentar a produtividade. Eu acredito muito que grande parte dos problemas da pecuária a gente consegue resolver da porteira para dentro. É com gestão, é com manejo, é com planejamento, é com a gestão baseada em números, em dados, em informação e não em emoção. Infelizmente, o que a gente vê hoje na pecuária é uma gestão baseada em emoção, a fazenda todo dia está apagando fogo e com isso ela não consegue, eh, avançar em termos de produtividade, em termos de rentabilidade. A pecuária hoje ela já não entrega uma rentabilidade como nos anos 60, anos 70. Na época do meu avô, bastava ter gado na fazenda que o pecuarista já conseguiria ter uma boa margem de lucro. Ele sabia que quando vender naquela época, né, o pecuarista, ele sabia que ele ia vender um boi, ele ia conseguir fazer a reposição de 2, 3 bezerros no lugar, ia conseguir trocar de caminhonete, ia conseguir comprar uma casa na cidade. E hoje, para conseguir uma boa margem de lucro, ele tem que ser muito bom de produtividade. Então, a minha rotina é muito ligada a ser bom em produtividade, as fazendas aumentarem a eficiência produtiva para conseguir trabalhar com um custo menor e ter uma boa rentabilidade em cima disso. E você, Rafael, como é o seu dia a dia? Então, meu dia a dia aqui é o seguinte, aqui na cidade de Imbituva tem muitos produtores rurais no interior da cidade, que tanto tem o gado de corte, tanto tem o gado de leite, tanto tem criação de equinos, tem criação de suínos, e eu sempre vejo na questão do manejo, né, que o manejo é importantíssimo para você poder trabalhar com o animal, para poder dar o conforto, um bem-estar, porque sem o bem-estar do animal, ele não produz. Se não tiver o ambiente adequado, ele não vai se sentir bem, vai se sentir estressado. E o estresse, ele prejudica o animal. Então, eu sempre que passo no interior da cidade aqui, eu sempre vejo nessa questão da alimentação que é fornecida aos animais, na questão da água, que é muito importante, na questão do valor nutricional da pastagem, que também faz a diferença, e a aceitação da palatabilidade do animal também, né? Seja gado Nelore, seja outras raças, né, que existem no Brasil. Então, a minha questão assim, é sempre a seguinte: o animal ele precisa de conforto, conforto, bem-estar, para ele ter uma produção, ele ter um retorno para o produtor, que o produtor, né, deseja, tem o planejamento, tem organização. Então, eu sempre encontro um produtor na rua, pergunto como que está, né, a produtividade do rebanho, como que estão os animais, na questão da estrutura. Então, assim, se o produtor, né, puder ter essa atenção maior para nessa parte de manejo da nutrição, o animal vai dar um retorno maior para ele, né? Então, assim, cada um, né, tem um ponto de vista, cada um tem uma opinião, um ponto de conhecimento. E assim, ao meu ponto de vista aqui, se a pessoa souber ter uma nutrição ali adequada para o animal, na quantidade certa, o animal ele vai se acostumar com aquela quantidade, ele não vai restar no coxo, né? Por exemplo, no sal mineral, no sal mineral para bovinos, no sal mineral para equinos. Então, assim, todo esse ciclo que faz a diferença na vida do animal para o animal produzir, né? Então, o sal mineral, ele tem os macro e micronutrientes que o animal precisa, né? Para o seu desenvolvimento, para poder fortificar, ter um rendimento melhor de carcaça,
ter assim, uma saúde melhor, uma disposição a mais, né? Obrigado, Rafael. E Everton, como é seu dia a dia? Conta pra gente. Mas muitas vezes eu fico em dúvida, às vezes, se eu realmente sou veterinário ou se eu sou motorista, né? Como o Tom falou, a gente fica muito no caminho, na estrada, né? Entre uma propriedade e outra. Hoje o nosso escritório, ele é situado na cidade de Montes Claros e a minha residência, por exemplo, fica na cidade de Inhaúma, que fica próximo de BH. Então, da minha casa no meu escritório já são 380 quilômetros. Então, quando eu venho para casa, já tem que percorrer essa distância. Eh, mas assim, brincadeiras à parte, né, o dia a dia, né, do médico veterinário que trabalha com reprodução, não só o meu, como de todos os outros colegas que atuam da mesma forma que a gente, né, é sempre, né, tá indo nas fazendas, coletando dados, né, principalmente coletando dados, tendo as informações corretas, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, né? Tanto eu quanto a minha equipe toda, a gente preza muito por isso, né? Por ter essa rotina de coleta de dados. Então a gente tem muitos dados avaliados, até para a gente conseguir explicar os resultados, entender os resultados. Às vezes um resultado que não é tão bom, como a gente estava falando antes de entrar na gravação aqui, assim, é difícil você avaliar um resultado, né? O que que é um resultado bom? Né, então 50% é bom ou é ruim? Depende, né, então isso eu aprendi muito com o Zequinha, como eu já falei anteriormente, né, foi uma pessoa que eu aprendi demais no tempo que eu tive em Botucatu, durante a Conatec Júnior e até hoje, né. Então, assim, depende de muitas variáveis, de como tá, se choveu, se não choveu, né, como é que tá o clima, se tá muito quente ou se não tá muito quente, né, se tem disponibilidade de comida, se não tem disponibilidade de comida, se esses animais já estão púberes ou não estão púberes, se as vacas estão ciclando ou se elas não estão ciclando. Então, assim, a gente poder ter todas essas informações compiladas numa planilha para a gente poder avaliar um resultado, eu acho que assim, hoje, você colocar a mão na vaca, né? O palpador de vaca, isso na minha opinião é o menos importante, né, da minha profissão hoje, né? Inseminar, qualquer pessoa você pode inseminar, qualquer pessoa você ensina a palpar uma vaca, mas não são todas as pessoas que vão conseguir interpretar esses dados, que vão conseguir analisar esses dados, como o Tom já falou aí da importância, né? Eu acho que é por isso que a gente acabou se dando tão bem juntos quando a gente trabalhou juntos, porque a gente sempre prezou por isso, por ter a informação para a gente poder avaliar, né? Então hoje, se você me perguntar qual que é a minha rotina é inseminar a vaca, pegar a estrada, ir nas propriedades, mas principalmente ser um coletor de informações, para que a gente possa ter as informações adequadas, para que a gente possa analisar os resultados e saber realmente aonde a gente errou, aonde a gente pode procurar, né, fazer algumas melhorias, aonde a gente consegue atuar de forma que a gente consiga melhorar o resultado para o produtor. Como o Tom já falou, a maioria dos problemas a gente consegue resolver da porteira para dentro. E eu acho que isso é uma grande verdade, e muitas vezes o produtor fica caçando problema ou caçando um culpado e eu acho que não é por aí. A gente não tem que caçar culpado. A gente tem que procurar resolver o problema, seguir em frente. Se teve um erro, vamos corrigir o erro e vamos para frente, né? O que ficou para trás não tem mais como corrigir, mas o que tem para a gente fazer na frente, a gente consegue corrigir e buscar novos resultados e resultados melhores. Eu acho que é isso que a pecuária hoje precisa, né? Pessoas que se preocupem com números e que busquem números desafiadores para que a gente cada dia possa produzir mais em menor área, que é o que vai acontecer cada dia mais. A pecuária vai perder espaço para a agricultura, não tem, isso é inevitável, e cada dia mais a pecuária vai ter que produzir mais com menos. E a gente está dando conta de fazer isso. Perfeito, muito obrigado, pessoal, por compartilhar o dia de vocês, tá? E agora falando um pouquinho sobre rastreabilidade, né? A blockchain, que
é uma startup, né, que atua justamente nessa área, e a gente sabe que a partir de 2027 vai ser, né, implementada a rastreabilidade, né, vai ser obrigatória. E eu queria saber, ouvir de vocês, né, um pouquinho, eh, a visão de vocês sobre rastreabilidade, né. Pode começar pelo Everton, depois pelo Carlos, depois Rafael. Bom, vamos lá. Rastreabilidade, quando a gente fala esse nome, eu acho que a primeira coisa é entender o que que é rastreabilidade, né? Qual que é o papel dessa rastreabilidade, né? Porque hoje a gente tem algumas fazendas, tem as fazendas que são eras, né? Que tem toda a parte dessa rastreabilidade super controlada, né? A real acho que nada mais é do que a gente ter a origem do produto que a gente vai comercializar, né. E eu acho que isso é de suma importância, né, para a pecuária que a gente vive hoje e para a pecuária moderna, e onde cada dia mais, eh, os outros, as pessoas de fora estão nos olhando e estão tentando ver o que a gente está fazendo para procurar alguma brecha ou alguma coisa errada, né, porque, sim, imprescindível. Hoje o Brasil é o celeiro do mundo, não tem como a gente falar que não é, né. Hoje nós somos os maiores produtores de carne do mundo, né, já passamos os Estados Unidos. Então, assim, a gente sempre vai ser foco de alguma coisa querendo puxar um pouquinho para trás, né. Apesar de a gente não ter a produtividade, né, que alguns outros países têm, que produzem mais com menos, mas a gente ainda tem muitas áreas e a gente ainda é eficiente, né. Se a gente pegar, vamos falar aí de 10 anos para cá, a pecuária, o tanto que evoluiu, né. Antigamente você começava a emprenhar uma novilha com 4, 5 anos, né. Hoje a gente tem realidade de emprenhar novilha com 12 meses, 11 meses de idade, né. Então a evolução que a pecuária teve nos últimos 10 anos é, sim, é absurda, né. Não dá para a gente acreditar o tanto uma atividade de ciclo tão longo, como é a pecuária, porque é de ciclo longo, né, para uma vaca, né, produzir, ela tem que primeiro ela tem que se recriar, depois ela tem que emprenhar, ela vai gestar, ela vai parir, então nós estamos falando que é um ciclo longo, né, e com essas novas, eh tecnologias que vêm surgindo, né, a gente cada dia mais vem encurtando esse ciclo, né. E você ter esses dados para reportar, né, saber a vida toda desse animal, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu acho de suma importância. Pode ser você, Antônio Carlos. Eu penso que a rastreabilidade ela é fundamental para nós sustentarmos esse aumento de produtividade que nós tivemos. E ela mostra a biografia do animal, né. E o mais importante que eu vejo de tudo isso, ela nos dá essa segurança sanitária. Nós podemos ver muitas experiências nos últimos anos de como que uma especulação de um possível problema sanitário causou grandes variações, grande depreciação no preço da arroba. Mais recentemente nós tivemos, eh, uma possível vaca louca e que houve todo um embargo da exportação de carne do Brasil. Em questão de poucas semanas, a arroba do boi gordo despencando em mais de R$ 50 em algumas praças. E se nós tivermos um programa sanitário com uma bem estabelecido, uma rastreabilidade que comprove a origem desse animal, tudo que foi feito nesse animal, nós conseguimos intervir mais rápido, intervir no foco e tratar com mais rapidez essas intervenções, essas questões que podem muito comprometer o resultado financeiro de uma fazenda e que causam grave prejuízo econômico para o Brasil como um todo. E o grande ganho que eu vejo é esse ganho que o produtor gosta de ouvir tudo que mostra um benefício, né, mas é nós podemos acessar mercados premium, mercados que pagam mais pelo preço da carne, como a União Europeia, algumas outras praças também, e são mercados exigentes, e a rastreabilidade é uma das formas que nós temos de dar segurança para esses nossos clientes e conseguir acessar, esses preços. Eh, Além disso, o grande ganho que eu vejo para o pecuarista é na gestão. Infelizmente, hoje, muitas fazendas, quando
Eu chego para fazer uma avaliação, um diagnóstico, eu pergunto quantos animais que a fazenda tem e, raras vezes, o número de gado que tem na fazenda é condizente com o número de gado que existe no computador. E a própria equipe diverge em termos de números, o vaqueiro, o gerente, o dono da fazenda diverge em termos de números de animais, e a rastreabilidade soma a isso também, em dar uma boa gestão para a fazenda, para você ter uma assertividade na quantidade de gado exata que tem na fazenda. Nós temos um grande desafio para isso, que é a questão cultural. Temos a questão cultural no Brasil, que é um grande desafio para isso. Essas falhas de gestão, como eu falei, de muitas propriedades não saberem ainda o número de animais que ela tem na fazenda, e eh, a nossa extensão territorial, né. Tudo isso vem a mostrar um desafio grande para nós conseguirmos implementar, e se nós tivermos tecnologias, eh, pessoas capacitadas para poder conduzir esse processo de rastreabilidade, que agora passa a ser obrigatório, vai melhorar e muito esses desafios. Perfeito. E você, Rafael? Então, a rastreabilidade, para mim, assim, ao meu ver, é um assunto bem importante a ser debatido, porque de várias formas a gente pode entender, né, a rastreabilidade. Então, assim, eu me baseio através de uma fazenda de gado de leite que tem aqui na cidade de Imbituva, que é a fazenda Engenho Velho, que na fazenda usa um sistema robotizado para poder monitorar as vacas. Eu não sei ao certo quantas vacas tem hoje, mas eu sei que tem muitas vacas. É vaca da raça holandesa. Então, assim, na fazenda ali, cada vaca possui um chip de identificação de produção e o chip da numeração da vaca. E através, quando a vaca, tipo assim, entra na ordenhadeira, tem um sistema automático ali que ela já fala quanto que a vaca está produzindo, qual que é a numeração da vaca. E no escritório da fazenda do seu João Brenner, tem um computador lá com todas as informações do animal. Se o animal está bem, se o animal está produzindo a quantidade esperada, se o animal, né, tá atendendo a exigência. Então, assim, hoje em dia, no ano de 2026, nós já estamos aí, tem muita exigência do mercado internacional aí na questão da qualidade da carne, por exemplo, da bovinocultura, e da qualidade do leite também. Porque, assim, indiferentemente das fazendas que existem no Brasil, cada uma tem um sistema, né, de rastreabilidade. Tem algumas que tem através do computador, né, tem outras que tem tipo, manualmente. Então, assim, acredito que nas fazendas que tem no Brasil, seja de bovinocultura de corte ou de leite, tem diferentes tipos de sistema de rastreabilidade, né? Que, por exemplo, desde o nascimento do indivíduo até o seu crescimento, desenvolvimento, produção, até o abate. Então, assim, o produtor podendo se atualizar nessas novas tecnologias, o produtor ele vai ter um controle melhor sanitário do animal, né? Tendo a vacinação tudo certinho, mantendo os cuidados com o animal, valorizando a nutrição do animal também. Então, assim, o animal ele tendo a rastreabilidade, acompanhamento do produtor, de um veterinário, de um profissional que esteja ali juntamente ali com o produtor e com o animal, o resultado vem. Então, assim, tendo cuidado, né, monitorando direto o animal ali 24 horas por dia, se for preciso. Então, assim, a vida do médico veterinário também não é fácil, porque tem que enfrentar muita coisa, tem que muitas vezes salvar um animal aí, né? Provavelmente o Everton já teve que fazer isso. Então, assim, tem algumas propriedades aqui na cidade de Imbituva que o produtor ele não tem aquele costume de fazer o monitoramento. Se o animal ele não está bem, se o animal ele não está produzindo, né? Ele tenta procurar assim de várias formas para poder entender o que está acontecendo e achar o resultado. Então, que nem por exemplo aqui quando eu recém me formei aqui na faculdade, eu comecei a explicar para as pessoas sobre a importância da zootecnia, sobre a importância da visita técnica, para poder ajudar o produtor a melhorar a produtividade, melhorar o ganho de peso, melhorar a produção, porque o animal ele precisa dar um retorno, né? Então, assim, o investimento que você faz hoje, o animal ele dá um retorno amanhã.
Então, assim, não é da noite para o dia, claro, mas assim, com o tempo, investindo, dando a suplementação correta. Então, tendo um monitoramento no campo e na mangueira, o animal ele vai estar controlado ali, né? Claro, tendo o controle do carrapato, tendo o controle dos cascos, que é importante, a questão ali do manejo, para o animal não ficar estressado, a questão do calor, que também prejudica, e daí vem a famosa interação floresta-pecuária, né? Que é o animal ele fica no campo, onde diversas árvores são plantadas para amenizar o calor, e assim o animal ele não perde a produção, ele não fica um animal estressado no manejo, porque isso dá toda a diferença na hora do abate ou na coleta do leite, no abate do bovino cultura de corte, independentemente, né, do animal. Então, assim, para mim, a rastreabilidade ela é extremamente importante, né? E o produtor sempre precisa estar atualizado no mercado, atualizado no dia a dia. Só Então, esperando. quanto mais informações o produtor conseguir colher, melhor. Bom, gente, a gente tá chegando, né, nos minutos finais e eu sempre tiro esse momento pra, né, vocês divulgarem o Instagram de vocês e passar alguma mensagem, né, pra quem tá começando, pra quem já começou, e pode ficar à vontade, né, tem Carlos, depois o Everton, depois o Rafael. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, de estar trocando experiências. E quem quiser saber mais sobre meu trabalho, no meu Instagram, Tom Consultor, eu frequentemente eu busco compartilhar a minha experiência, a minha rotina e o meu trabalho. E fico disponível para outras oportunidades de conversarmos. Perfeito. Muito obrigado. Beleza, nós também, né, nós temos o Instagram da empresa, BR Embriões, né, a gente também compartilha um pouquinho da rotina nossa e às vezes a gente tem compartilhado alguns vídeos também, né, explicando algumas coisas, dando alguns depoimentos, falando de alguma coisa, né. A nossa sede então é em Montes Claros. Hoje nós também somos representantes da Select Sires, é uma grande empresa de sêmen aí, a nível mundial, né, talvez a maior empresa de sêmen do mundo. E então hoje a gente atua dessa forma, levando essa genética de qualidade para os produtores também. E também nós somos representantes da empresa Global Gen, né, então a gente acaba unindo tudo aí para poder prestar um serviço de qualidade. E é um prazer poder estar com vocês aí, ao lado de pessoas experientes como o Tom, ao lado de pessoas tão engajadas aí como o Rafael, né, que teve a sua experiência, fez zootecnia e agora vai poder atuar juntamente com a gente aí, para que a gente possa ter uma pecuária de melhor qualidade e mais produtiva. Perfeito. Obrigado. Vinícius, eu acho que só uma coisa que o que eu gostaria de falar, que eu acho que Sim, esse tipo de trabalho é muito importante, porque eu acho que principalmente para desmistificar um pouquinho do que é a pecuária, né, do que é a agropecuária, que hoje a gente é tão, né, condenado e sim, recebe tanta paulada de todos os lados, e eu acho que a gente realmente tem que ter um pouquinho de palavra e um pouquinho de atenção para que a gente possa, né, realmente mostrar as tecnologias que existem hoje, né, e o tanto que isso melhorou a própria qualidade dos animais, né? As pessoas veem a gente às vezes palpando, acham um absurdo, ah, porque está estuprando a vaca, ah, porque a vaca, né, é um objeto de produção. Então, assim, eu acho que é bom a gente ter um pouquinho desse espaço para justamente, né, mostrar o que é, né, da onde que vem o bife que está no prato da pessoa no dia a dia, né? Infelizmente, o bife não nasce daquele jeito, embaladinho a vácuo e vai direto para sua frigideira, né? Então, ele tem que ser produzido. Por trás dele, não é só a vaca que está ali. Por trás dele tem diversos profissionais que estão atuando para que essa vaca tenha uma boa qualidade de vida, né, para que ela produza da melhor qualidade, né, e que chegue até o prato das pessoas que vão consumir. Então acho que isso é muito importante a gente ter esse perfeito. espaço para poder mostrar o que realmente é o nosso trabalho.
Sim, sim. E é isso que a gente quer mesmo, né, a gente faz essas entrevistas realmente para dar voz para vocês, né, para saber a opinião de vocês sobre tudo que tá acontecendo e o que vai acontecer no agro, né, que a gente nunca sabe também, né. É isso aí. E pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá, pela troca de conteúdo e pela troca de experiência também, tá. Eh, e pessoal, se vocês gostaram, deixa a curtida, compartilhe e também sigam a gente aqui no YouTube, sigam nossos convidados no Instagram para acompanhar o trabalho deles. E é isso pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.